Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, dou a quem eu quiser. É mentira isso aqui, tá? Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito. Aí que dá medo do capeta, né? Quando ele pega a Bíblia, gente. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Satanás omitiu apenas uma partezinha. Isso aqui é uma citação do Salmo 91, versículo 11. Ele omite apenas uma partezinha, mas há um debate aí. Mudou o sentido. Não, não muda o sentido. Ele diz aqui, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. No Salmo, a citação exata é: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. Ele omitindo aqui não muda nada o sentido. Ele foi mais ou menos bom de Bíblia, assim. Você vai reparar que no Novo Testamento, inúmeras vezes os apóstolos fazem citações do Antigo Testamento e não exatamente como está lá, mas sem perder o sentido. E aqui eu acho que não perde em nada o jeito que o capeta citou. Ele citou certinho. O problema dele não era de citação. O problema dele era de interpretação. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está. O dito está aqui é a mesma coisa que o está escrito, tá bom? Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aqui está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo até momento oportuno. O que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar sobre as tentações e 3 tipos de tentações que eu acredito são as mais terríveis que eu e você enfrentamos e vamos enfrentar durante toda a nossa caminhada com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a tentação da sedução do poder e da glória deste mundo, simbolizada aqui pelos reinos deste mundo. Em segundo lugar, a tentação de provar algo para os outros. Se tu és o filho, prova. Essa tentação de tentar se exibir o tempo inteiro. E por último, e tão terrível quanto as outras, ou talvez mais, a tentação de distorcer o texto sagrado. Não, somos reformados, não fazemos isso. Fazemos sim. Somos seres humanos. E o pecado está em nós, antes de qualquer coisa. Qualquer um de nós pode ser tentado a distorcer o texto. Até Jesus o foi. Por meio de Satanás, até Jesus foi tentado a distorcer o sentido do texto. E eu e você também podemos fazer isso. Inveja, orgulho e vaidade são coisas terríveis. E é disso que esse texto trata acima de tudo. Porque a tentação sexual é facilmente percebida. Ela está ali na esquina, girando a sua bolsinha. Mas você pode caminhar toda a sua vida motivado pelo orgulho. Você pode, por exemplo, construir uma carreira. Você pode, por exemplo, almejar fazer algo na sua vida, passar no vestibular ou qualquer coisa que seja. Tudo isso motivado no orgulho, na arrogância de querer ser melhor que alguém, no motivo maligno de querer provar algo a alguém. Isso é terrível, porque você pode passar toda uma vida assim e não perceber. O sexo está fácil, está ali na esquina, você está identificando a tentação sexual. E a sedução do poder? E a sedução de querer provar algo para os outros? A sedução de querer se exibir? É disso que esse texto está tratando. E você se lembra quando João vai definir este mundo? Ele diz que este mundo é resumido em 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Soberba da vida. Essa é uma das definições clássicas do que é este mundo. Então, em primeiro lugar, os reinos deste mundo. Pode colocar lá. Isso, primeira tentação,
sede por poder e glória. Eu não lembro se é a versão... Eu não lembro qual versão, se é a NVI. Acho que é a NVI mesmo. Não lembro se é em inglês ou em português, mas a tradução aqui é da NVI, quando fala, olha, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar a glória deste mundo. A palavra glória ali eles traduzem por esplendor. Exatamente, está correto também, eu acho maravilhosa, as duas traduções são ótimas. Esplendor. A sedução da glória deste mundo. Aqui o texto diz que o diabo se aproxima de Jesus e fala, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Isso é mentira, porque o diabo não é dono de coisa alguma. Coloca lá o Salmo 47, versículo 8, diz que Deus reina sobre as nações. Ele se assenta no seu trono. O Senhor governa sobre toda a terra. O diabo está mentindo aqui. Ele não é senhor de coisa alguma. Quando a Bíblia diz que Jó estava sendo tentado, se Jó fosse Deus do mundo, ele não precisaria pedir autorização para o Senhor para ferir Jó, para tirar os bens de Jó, para tirar os filhos de Jó. Não, o diabo não é o dono de coisa alguma. Pastor, mas a Bíblia não diz que o diabo é o príncipe deste mundo? Ora, querendo apenas simbolizar que os homens deste mundo fazem do diabo o seu rei, porque eles seguem o caminho do diabo. Mas isso não significa que a Bíblia está dizendo que quem manda aqui é o diabo, de maneira alguma. Porque em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia diz que há apenas um Deus e um Senhor soberano, sobre os céus e sobre a terra. Portanto, o diabo está mentindo aqui. E todas as tentações passam por isso. Mentira. Principalmente as tentações por poder e glória. As tentações por poder e glória. É um engano. Venha, você vai ser fabuloso. Isso, faça para impressionar os outros. Prove isso. Não, faça lá o aniversário, mesmo que você não dê conta. Faz para impressionar os outros. Compra aquele celular para impressionar os outros. Você não tem condição de comprar, mas compra. Compra aquele carro em 10 mil vezes. Não é a sua realidade, você não deveria, mas compra para impressionar os outros. É uma mentira. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Eu vou dar 3 exemplos de como que a literatura mundial trata disso, da enganação, da sede pelo poder. Da enganação que é tentar conquistar os reinos deste mundo. A primeira referência que eu vou fazer é de Os Lusíadas, que eu acho a mais linda. Os Lusíadas, você sabe, Camões escreveu para retratar a descoberta do caminho das Índias, o caminho marítimo, por Vasco da Gama. E aí então, tem um momento da obra onde Camões descreve a partida dos homens de Vasco da Gama e seus homens para conquistar o caminho das Índias. E aí as pessoas estão ali na praia e a família chorando, essa é a cena que ele retrata, todo mundo, porque eles sabiam do perigo que era, nunca ninguém havia feito aquilo, eles estavam apavorados. É isso que Camões trata em todo o seu livro. Ele tem até um gigante chamado Gigante Adamastor, que representa o cabo da Boa Esperança, que na época era o cabo da tormenta, para designar a ideia do medo, do pavor que eles estavam enfrentando por fazer aquilo ali. Então, aquelas mulheres estavam vendo seus maridos irem para o mar e apavoradas, pensando, gente, esse povo não vai voltar não. Gente, que isso? Aí então, aparece no livro de Camões, o Velho do Restelho, que é apenas algo para representar a crítica à viagem que eles estavam fazendo. E antes de falar o que o Velho do Restelho diz, Camões, logo no começo do livro, ele fala assim, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. E aqueles que vão por obras valiosas, se vão da lei da morte libertando. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, quem realiza grandes feitos não morre. Seu nome fica gravado na história. Ele diz isso logo no começo do seu livro. Olha, e é isso que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui é inigualável. Ele vai começar no livro dizendo isso. Olha, nem os romanos fizeram algo como a gente. Vai se vangloriando como todo povo faz. E aí então, chega o Velho do Restelho, que simboliza a experiência, e diz o seguinte, coloca lá, por favor. Para aqueles, pode descer, pode isso.
Ele diz o seguinte para aquele povo. Pode deixar aí. Essa estrofe é uma das mais bonitas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida, de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. É maravilhoso, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. O que ele está dizendo aqui, parece que é um pouquinho difícil, mas não é. O que ele está tentando resumir aqui é o seguinte, vocês estão indo aí, né? Dizendo que vão descobrir o mundo. Isso aí, sabe o que é isso aí? Isso aí é ambição. Ambição. Sede por fama e glória. É isso que vocês estão fazendo. Vão deixar sua família para trás aqui, por sede de fama e glória. Realmente não sei, o coração de Vasco da Gama. Mas de qualquer maneira isso aqui serve para nós. E ele ainda vai dizendo o seguinte, olha, isso aí é fruto de uma alma inquieta. Almas insatisfeitas. Pessoas insatisfeitas é que são cheios de cobiça. Cheios de desejo de grandeza. E o finalzinho, que é o melhor, né? Chamam-te fama e glória soberana. Chamam-te o quê? A ambição. Nomes com quem se o povo nécio engana. Ele diz, é tolice. O desejo por fama e glória só engana os nécios. O desejo por fama e glória só engana os tolos, os imbecis. É isso que ele está dizendo. O segundo exemplo que eu acho que é genial também é do Sméagol, famoso Sméagol, lembra? Do Senhor dos Anéis. O Sméagol era o anãozinho todo puro, todo cheio de amor, mas aí ele pega o anel que representa o anel do poder. E ele vai se transformando num monstro, num bicho. E o terceiro, vamos cair aqui para o nosso país. Tem aquela música, eu não sei se foram eles, não, acho que não foram eles que compuseram a música, mas aquela música Fogão de Lenha, do Chitãozinho e Chororó. Aí tem uma estrofe da música, né, que fala, a música toda gira em torno disso. O rapaz, ele decidiu sair de casa para ser famoso, para ganhar dinheiro, para conquistar o mundo. E no meio do caminho ele viu que era uma estupidez. E aí uma estrofe da música diz assim, o sonho de grandeza, ó mãe querida, que um dia separou você e eu. Eu queria tanto ser alguém na vida, agora eu sou mais um que se perdeu. Enfim, a literatura mundial, todo tipo de poesia, já retratou isso. Que a ideia, o desejo de poder é uma estupidez. É uma completa estupidez. Mas eu sei que talvez você, mero mortal de Guaratinguetá, está me ouvindo aqui falando, isso aí é para Hitler, né, pastor? Isso é pregação para o Cristiano Ronaldo. Não é para a gente. O que tem a ver com a gente isso? O desejo de poder e de glória toca todos nós. O jovem pode querer não governar o mundo, mas ele pode ser tentado a pelo menos querer ser o reizinho da sua turma. De maneira que para impressionar as menininhas ele pode se distanciar de Deus, de seus pais, de seus amigos. Aquele pai que trabalha como um louco para ganhar dinheiro, para ganhar o mundo, e descobre que no meio do caminho acabou perdendo sua casa. Pode ser a moça que não quer sair na Playboy, mas ela já se contenta em empinar o bumbum dela no Instagram. Ali ela já fica feliz de ter ali alguma glória, algum esplendor ali de umas 10, 15, 30, 100 curtidas. Isso aqui atinge todos nós. Eclesiastes diz que todo o trabalho e destreza humana do homem provém da inveja do homem contra o seu semelhante. Por que os homens se animam para trabalhar? Pelo desejo invejoso, maligno, de serem melhores que os outros. Pelo desejo maligno, desejo totalmente do diabo, de impressionar os outros, de querer fazer algo baseado na glória humana, na recompensa humana, no aplauso humano. É disso que Jesus está tratando aqui, é sobre isso que Jesus está sendo tentado. É sobre isso. E eu e você devemos, a cada dia, saber que são essas coisas, essa sede por glória humana, pelo elogio humano. Talvez você olhe para si mesmo e diga, não, eu não tenho projeção para todos os reinos deste mundo. Mas nós, quantas e quantas vezes, temos ambições talvez um pouco menores, mas que são ambições também malignas, de querer impressionar as pessoas que estão ao nosso lado.
Talvez não todo mundo, mas as pessoas que estão ao nosso lado. O esplendor do mundo fala disso. As glórias deste mundo falam sobre isso. Segundo, esse texto fala sobre provar algo para os outros. Este é o segundo princípio desse texto. Provar algo para os outros. O diabo diz, se você é o filho de Deus, prova. Ele diz isso 2 vezes. Eu separei aqui essas 2 tentações, só para ficar mais didático. Mas é quase que inseparável. A glória, o desejo de glória deste mundo está intimamente associado com o desejo de provar algo para os outros. É algo inseparável. Só estou separando aqui para ficar mais didático. Mas é algo extremamente estúpido. Não há nada mais estúpido do que querer se exibir e do que querer provar algo aos outros. Alguém disse o seguinte, o americano médio está preocupado em comprar o que ele não gosta para impressionar quem ele detesta. Isso aqui talvez também se aplique a nós. É claro que a gente compra bem menos, mas as pessoas estão o tempo inteiro assim preocupadas com os outros. O tempo inteiro. É uma tolice. É uma tolice, porque veja, se você for rico, grande parte dos homens vai sentir inveja de você. Se você for pobre, grande parte dos homens vai sentir desprezo por você. E se você estiver na média, classe média, eles vão dizer que você é medíocre. É tolice. Não importa o que você faça. Não importa. Um pastor, se ele anda de Fusca, vão dizer, tá vendo? É quebrado. Se ele anda de um carro melhor, vão dizer, tá vendo? É safado. É tolice. Viver preocupado com o que os outros pensam é tolice. E se você não sabe que este elemento de desgraça e de maldade está aí em você, você não se conhece. E você é um perigo. É um perigo as pessoas que não se conhecem. A tentação de se exibir está aqui, nesta carne, nesta natureza maligna, que nós possuímos ainda, infelizmente. A tentação da exibição. Você se lembra do rei Ezequias? Diz o texto que Deus fez o rei prosperar muito. E um dia, o rei babilônico, enviados da Babilônia, vieram até Israel. E o texto diz que ele ficou muito empolgado. E Ezequias começou a mostrar todos os tesouros do reino. Todos os tesouros do reino. Logo em seguida, Deus envia um profeta até o rei Ezequias e pergunta, o que você mostrou ao rei babilônico? E Ezequias diz, mostrei tudo. Eu já sou um crente de ostentação, mostrei tudo. Tudo que tinha para ser visto aqui, eu mostrei. Mostrei mesmo. Então o profeta diz, por conta disso, tudo que é seu, esse rei vai vir e levar embora. Gente, Ezequias era um homem de Deus. Ezequias foi um dos grandes reis de Israel, um dos poucos grandes reis. E o profeta fica indignado, Deus fica indignado porque ele mostrou seus reinos, suas glórias, seus tesouros. Eu sei, nós achamos que isso é tolice. Não, não é. Não é. Nós não devemos nos exibir, devemos a cada dia lutar contra esta maldita tentação. O cristão precisa lutar contra isso, contra a tentação de exibir a roupa, de exibir os filhos, de exibir os bens, de exibir a própria piedade, o que é uma contradição sem tamanho. Todo tipo de exibição é pecado. Exibir o corpo ou exibir a humildade. Porque exibir a humildade já deixa de ser humildade. É arrogante aquela moça que exibe o bumbum, mas também aquela outra que tenta se vangloriar de sua modéstia. Tudo isso é pecaminoso. Tudo isso é do diabo. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para que a glória de Deus seja enaltecida. Os homens na Bíblia, que muitas vezes começaram a lutar contra Deus, foram aqueles que, em primeiro lugar, começaram a querer colocar os seus próprios nomes acima do nome de Deus. E essa tentação, infelizmente, afeta a mim e a você também. Terceira tentação. A tentação de distorcer
a Escritura. O que mais me espanta não é quando o capeta aparece ali, chifrudo, possuindo uma pessoa, dizendo, eu sou tranca-rua e tudo isso. O que me espanta é o capeta com a Bíblia na mão. O que mais me espanta é o diabo dizendo, olha, você acabou de dizer, aí está escrito. Eu concordo com você, a Bíblia é demais. Eu também acredito nela, é infalível, não erra não. É por isso mesmo, por acreditar que ela é infalível, que ela é a palavra de Deus, que eu vou te falar uma coisa aqui, Jesus, sobre essa Bíblia aí. Olha, e aí então ele distorce o texto. Jesus diz, está escrito várias vezes, e o diabo responde, é verdade, está escrito mesmo. E ele cita então o Salmo 91. Ele cita basicamente corretamente o texto, não há nenhuma adulteração ali no texto, no sentido do texto. O grande problema aqui é de interpretação. Olha, Jesus, é o seguinte, lá no Salmo está escrito que Deus não ia permitir que os filhos dele caíssem. Se tivesse uma pedra no meio do caminho e vocês tropeçassem, ele disse, olha, vocês não vão cair. Então, se você é de fato filho de Deus, prova, esse texto tem que se cumprir na sua vida. Você não vai cair. Então Jesus nos dá a dica de como nós devemos ler a Bíblia. E Jesus diz assim, olha, também está escrito. Lá em Mateus diz isso, também está escrito. Ele responde dessa maneira. Você não está interpretando o texto correto. Porque o próprio texto diz, se eu tropeçar na pedra, não se eu der uma bicuda nela, não é isso? Ah, tropeçar é diferente. Tropeçar dá a ideia de que eu estou ali, eu não vi e Deus me guardou. Agora, eu vendo a pedra, você quer que eu dê uma bicuda nela? Eu vendo que aqui há uma altura, está bem alto isso aqui, você quer que eu pule? Isso é tentar Deus. E aí então, capeta, há outro texto para me ajudar a interpretar esse texto que você está me dizendo aí. Que diz, não prove, não tente o seu Deus. Em resumo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, unindo toda a Bíblia, ele está dizendo o seguinte, Deus nos guarda com certeza de perigos inconscientes. Mas se deliberadamente eu me coloco em perigo, eu estou tentando a Deus. Mas como que Jesus consegue se livrar do erro? Ele diz, também está escrito. Ele pega toda a Bíblia para ter um panorama geral. E à luz de toda a Escritura, ele interpreta aquele texto. E à luz de toda a Escritura, ele sabe, eu não posso fazer isso. Porque a Bíblia diz que eu não posso tentar a Deus. Então você está lendo de maneira errada. Lendo de maneira errada. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você percorreu apenas metade do caminho. Como você a interpreta é que vai definir se você é um servo de Deus ou, quem sabe, até um enviado do diabo. Os hereges da história da igreja, em sua grande maioria, eram pessoas que criam na Bíblia. Criam na Bíblia. Escreviam livros sobre a Bíblia. Acreditavam de todo o coração que a Bíblia era a palavra de Deus. Vou começar aqui a série, né, sobre os 5 pontos da fé cristã. Vocês estão convidados para vir. Os 5 pontos do calvinismo. Nas quintas-feiras. Os arminianos, eles creem na Bíblia. Eles não dizem, não, calvinistas, vocês estão errados porque a Bíblia não é assim, não. A Bíblia tem erros. Não, eles creem, eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. E logo em seguida a interpretam de maneira errada. A briga de Jesus com os fariseus não era porque os fariseus não criam na palavra de Deus. Era porque eles interpretavam a palavra de Deus de maneira errada. Os fariseus, eles se diziam amantes da palavra. Amantes, eles acreditavam mesmo que a Bíblia era a palavra de Deus. Lembra que o texto diz que eles carregavam filactérios? Filactérios era o seguinte, eram caixinhas onde eles colocavam versículos bíblicos. Eles amarravam essas caixinhas em seus braços. Moisés não ordenou que nós deveríamos carregar a palavra de Deus no coração, na testa? Eles entenderam de maneira literal. Eles carregavam mesmo. E na realidade também tinha a ver com um pouco de farisaísmo, desejo de se expor, mostrar o quão impiedoso eles eram. Gente, é sério, eles andavam com caixinhas, andavam com tirinhas na testa com textos bíblicos. Pelo menos alguns dizem
que os historiadores dizem que eles faziam isso mesmo. Ou seja, eram amantes da palavra, amantes da Bíblia. Historiadores judeus vão dizer que os filhos dos judeus, aos, uns 12, 14 anos, eles já sabiam toda a Torá. Toda a Torá. Na realidade, o bar mitzvah deles, a passagem para a vida adulta, para que isso acontecesse, era fundamental que eles entendessem a Bíblia. Ou seja, aqueles judeus valorizavam a Bíblia, acreditavam nela como palavra de Deus. Mas Jesus vem e faz o quê? E diz o quê para eles? Não, vocês não creem que é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não era este o problema. O problema era vocês interpretam a palavra de Deus de maneira errada. O primeiro grande sermão de Jesus é sobre isso, é sobre interpretação de texto. Primeiro grande sermão. Ouviste o que foi dito pelos antigos sobre a lei? Eu, porém, vou dar para vocês a interpretação correta do texto. Lembra? Mateus capítulo 5 a 8. Quando Jesus diz lá, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Alguns cristãos interpretam que ali Jesus está dizendo assim, ouviste o que foi dito? Isso é o Antigo Testamento. Agora eu vou dar para vocês o Novo Testamento. Mudou tudo, tá? Não, não é isso o sentido do texto. Só um exemplo. Jesus diz, ouviste o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura, já adulterou. E aí o que os pastores falam? Tá vendo? No Antigo Testamento não podia adulterar. No Novo não pode nem mesmo ter intenção impura. Tá vendo? No Novo mudou. Não, não é esse o sentido. Não é esse. A prova? A prova é o seguinte. No Antigo Testamento, lá no Decálogo, tinha um mandamentinho chamado não cobice. O que é não cobice? Não tenha intenção no coração. Ou seja, Jesus não estava dando novo mandamento. Jesus estava interpretando a lei da maneira correta, haja visto que os judeus a interpretavam de maneira errada. Para o judeu era o seguinte, desde que você não vá ao motel, o motel pode vir na sua cabeça, meu amigo. Aí dentro aí pode pintar e bordar. Aí Jesus vem e diz, não, gente, Deus não muda. Sempre foi pecado ter um coração impuro. A Bíblia já não diz, o Antigo Testamento já não diz que Deus escolheu Davi por conta do coração? Não é isso? Então, primeiro grande sermão de Jesus é sobre o quê? É sobre interpretação de texto. Eles são falsos por quê? Porque eles interpretam o texto de maneira errada. Eles não são falsos porque eles dizem, a Bíblia é uma mentira, a Bíblia contém heresia. Não, não apenas nesse caso que os homens são identificados como falsos. Mas pessoas se levantam todos os dias, todo domingo, dizendo, pastores, padres se levantam dizendo, cremos, a Bíblia é a palavra de Deus, não há erros. Creem na inerrância da Bíblia, não há erros algum. E daí então, eles abrem a boca e começam a falar apenas heresias, distorcendo o texto. Em João 5,39, Jesus disse para os fariseus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês dizem que a palavra, a Escritura, ela tem a palavra de Deus, não é? Vocês dizem que a Escritura, nela, há vida eterna. Jesus está dizendo que eles acreditavam que a Escritura era a palavra de Deus. E mesmo assim, aqueles judeus foram condenados. Foram condenados. Em 2 Coríntios 3,15, Paulo diz, mas até hoje, falando acerca dos judeus, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles leem o texto. Eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eles não entendem. Eles não conseguem compreender o que está escrito. Entendem de maneira equivocada. A própria ideia do Messias. Por que muitos não conseguiam acreditar que Jesus era o Messias? Porque eles interpretavam o Messias de maneira errada. Com base na leitura que eles faziam da Bíblia, eles acreditavam que o Messias viria em sua primeira vinda, destruiria o Império Romano, se sentaria no trono de César e governaria absoluto. Por isso, eles não conseguiam entender um Jesus, um Messias montado em um jumento, sendo crucificado. Eles não conseguiam entender essa ideia. Por quê? Porque interpretavam de maneira errada as profecias do Antigo Testamento que falavam do Messias. Os falsos pastores de hoje são homens que dizem coisas do tipo, a palavra de Deus é infalível. A igreja deve estar baseada na palavra de Deus e não do homem. É o que os falsos pastores dizem.
Eles dizem isso para logo em seguida citar o texto e falar o que não tem nada a ver com o que o texto quer dizer. O diabo tentou Jesus, quis tentar Jesus, quis levar Jesus a distorcer o sentido do texto. O diabo também tentará a mim e a você. Há pastores pilantras que usam a Bíblia para roubar as ovelhas. E há ovelhas pilantras que usam a Bíblia para não contribuir. Há quem diga, usando a Bíblia, Salomão era rico. E aí ele declara então que todos os filhos de Deus também devem ser ricos. Mas há, por outro lado, quem cite os apóstolos, que morreram todos pobres, para dizer que só é crente de verdade quem é pobre. Está vendo? Nós temos o que é chamado de teologia da prosperidade, que é uma heresia, que são pastores que pregam, são cristãos, que dizem que pregam isso baseado na Bíblia. E há, por outro lado, a teologia da miséria, ou também a doutrina dos franciscanos. E são pessoas que acham que só é crente quem é pobre. E eles dizem isso baseado no quê? Eles dizem que é baseado na Bíblia. É nessa hora que a gente tem que dizer, olha, também está escrito. Nem só de pão viverá o homem. E também Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ou seja, você não mede a espiritualidade de alguém baseada no bolso. Porque a Bíblia nos dá provas de que existiu pessoas como Abraão, que foi rico e mesmo assim fiel, como Davi, que foi rico e fiel, como Salomão, que foi rico e rico, pelo menos até uma parte da vida. Ele foi fiel só um momento. E há na Bíblia gente como Paulo, que era pobre e fiel. Então, não meça a espiritualidade de alguém com base na sua conta bancária. Há pessoas ricas e crentes, e há pessoas pobres e crentes. Há gente que cita Jesus perdoando a mulher adúltera, para dar a ideia de que Jesus nunca há de nos condenar. De que nós podemos viver em pecado e que não haverá problema, porque o Senhor é misericordioso. Mas nessa hora nós devemos nos lembrar que também está escrito que Jesus chutou as mesas dos cambistas, que ele chamou os fariseus de cobras, e ele disse para várias cidades da Galileia, o juízo de Deus sobre vocês será mais intenso que o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Porque assim a gente entende que, ao ler tudo, que Jesus é misericordioso em se tratando de pecadores arrependidos, mas ele é implacável com pecadores impenitentes. Alguns, baseados, dizem eles, na Bíblia, eles vão pregar um Jesus meio hippie, um Jesus meio paz e amor, que nunca critica nada. E eles dizem que essa teologia, que essa ideia vem do não julgueis, que Jesus realmente diz, não julgueis. Mas na realidade eles citam isso, no fundo, para viverem em pecado. Porque essa é a ideia, olha, não julgue, né? Se você não pode julgar ninguém, você também não pode me julgar. A ideia é essa, deixa eu aqui com os meus pecados. Não, só Deus pode me julgar. É safadeza, é desculpa para viver em pecado. Só que aí, quando o caboquinho diz isso, que nós não podemos julgar nada, que nós não podemos analisar nada, você tem que dizer para ele o seguinte, olha, também está escrito. Em João 7,24, Jesus disse, não julgueis, realmente, pela aparência, mas pela reta justiça. Em 1 Coríntios 2,15, Paulo disse também que o homem espiritual julga todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 5,21, ele repetiu isso. Julgai todas as coisas. Há pastores que, mal intencionados, citam a Bíblia para dizer, não toqueis no ungido do Senhor. E realmente está esse mandamento lá no Antigo Testamento. O texto diz, não toqueis no ungido do Senhor e nem maltrateis os meus servos, os meus profetas. Mas aí eles distorcem o texto ali para que o sentido seja o seguinte, olha, não importa o que o pastor faça, pastor
pode estar saindo com meio mundo, roubando dinheiro da igreja. Não toqueis no ungido, dizem eles. Aí nessa hora a gente tem que falar, olha, também está escrito, lá em Apocalipse capítulo 2, que existiam falsos apóstolos. E a igreja de Efésio rejeitou os falsos apóstolos. E por isso ela foi elogiada. Deus a aplaudiu e disse, parabéns, é isso mesmo que eu quero de vocês. Porque vocês provaram esses homens e acharam que eles não eram verdadeiros. Por outro lado, há cristãos, há pessoas que se dizem cristãs, que citam a Bíblia para não submeterem a pastor algum, para não submeterem a nenhum tipo de igreja. E eles dizem o seguinte, a Bíblia diz, pastor, não há mais mediador entre Deus e o homem. Mas quem disse que nós pastores somos mediadores? Não há pastor, ou seja, nós somos todos sacerdotes agora no Novo Testamento. E aí então eles dizem que nós não precisamos nos submeter e nem respeitar os nossos líderes. Aí nessa hora a gente cita para eles e diz, também está escrito em Hebreus 13:17, obedecei os vossos guias. A gente cita Efésios 4:11, que diz que Deus constituiu apóstolos, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A gente cita Romanos 13:2, que diz, toda autoridade é constituída por Deus. E aqueles que resistem à autoridade trazem condenação sobre si mesmos. O que eu estou tentando dizer para você, com apenas alguns exemplos, é que a Bíblia é lida com o coração. Se o seu coração é podre, você vai fazer malabarismo para aprovar o seu pecado. É por isso que pessoas inteligentíssimas não conseguem entender o que é óbvio. É por isso que aqueles judeus, eles liam e não conseguiam entender. Porque havia um véu sobre o seu coração. O mesmo acontece conosco. O mesmo pode acontecer conosco. Se o nosso coração ama o pecado e desejamos o pecado, por mais óbvio que seja o texto, nós não iremos conseguir entendê-lo. Eu não estou aqui querendo dizer que toda a escritura é fácil, há realmente textos que são mais difíceis. Mas grande parte dos problemas que nós temos aí hoje, não há dificuldade. O texto é simples. Por exemplo, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Aí você olha toda a restante da Bíblia, não tem uma pastora, não há uma pastora, não há nenhuma mulher ensinando o povo reunido, público, masculino e feminino junto. Na história da igreja, até antes, ali do movimento feminista, que a primeira onda começa no século XIX, não existia uma pastora. Uma. A história mostra isso. A história bíblica mostra isso. O texto é claro. E por que não consegue entender? Por quê? Ou outro exemplo, que é outro bezerrinho de ouro de nossos dias, Atos 2. O Charabá canta. Meu amigo, mesmo que você fale, você pode não fazer como eu, tirar sarro, porque eu não aguento. Eu não aguento. Talvez, Senhor, tenha misericórdia. É um negócio tão besta. Aí eu tiro um sarrinho quando eu prego. Você pode não fazer assim. Você pode chegar e falar, gente, olha, o texto ali está dizendo, como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. Como? Língua materna. Qual que é a sua língua materna? Ripa lá para trás? Bife no balaio? Não é. Não é. Sua língua materna. Sua língua natural. Língua da sua mãe, que você aprendeu com sua mãe. É isso. Isso que é língua materna. E o texto ainda continua. Somos pardos, medos, elamitas, da Ásia, Egito. Como os ouvimos falar em nossas línguas? E a palavra em grego ali, língua, é dialeto. Então, onde vem a nossa palavra dialeto? Gente, tudo ali mostra isso. Aí você pode mostrar para ele o que acontece. Nada. Não, você pode citar para o católico e falar, meu querido, pode fazer a cara do ursinho puff, falar de maneira bem carinhosa. Olha aqui, Olha Êxodo, Não, mas eu estou fazendo a imagem aqui, mas não estou adorando. Não, o texto diz, nem faça. Não farás para ti imagem e semelhança alguma do que há em cima no céu, nem nas águas, nem debaixo das águas. E nem lhe darás culto. Não, mas não estou dando culto. Não está. Você coloca o negócio no meio lá, reverencia, ajoelha, rela e chora. Não está dando culto. Não estou. Você não tem a foto da sua mãe? Não, eu tenho. Tem lá, minha foto da minha mãe, Carolina. Mas eu não ajoelho lá e falo, Carolina, me ajuda. Carolina, pede para o filho. Que quando a mãe pede, o filho atende. Não tem, mas está claro. Está claro. Por quê?
coração duro pelo pecado. O coração duro e insensível pelo pecado não consegue ver o que está na cara. Não consegue. Isso não acontece com o católico, isso acontece com todos nós. Com todos nós. Não cite a Bíblia para se jogar, não do pináculo, mas se jogar em seus pecados. E lembre-se, sempre haverá um enviado do diabo para interpretar a Bíblia de acordo com o seu gosto. Sempre. Sempre haverá um enviado do diabo para interpretar o texto do jeito que você quer. E, sabe quando que você vai ser tentado? Nos momentos mais difíceis e nos momentos onde aqueles mandamentos mais se aplicam a você. Por exemplo, quando eu faço um casamento e eu falo, olha, tem certeza? É até que a morte separe. Não, pastor, eu creio. Passa 3 anos. Pastor, eu não sei se a interpretação é bem essa aí não, hein? Aí ele começa a ter dúvida. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, mas que homem que é? Será que... A palavra homem aí, pastor, é homem mesmo? Aí ele começa a ter dúvida. É o que acontece comigo e com você. É no dia que aquele mandamento vai gritar mais alto nas nossas vidas, na nossa realidade, é que a gente vai ter dúvida. Não, mas eu acho que a interpretação aqui, não sei não, hein? Sabe, irmãos, nós, a nossa igreja, por exemplo, em se tratando de alguns mandamentos mais difíceis, como divórcio, algumas coisas, que realmente, em alguns momentos eu fico até em dúvida, a gente tem seguido a interpretação histórica da igreja. E quase tudo mais, para falar a verdade, a gente tem feito isso. Esse testemunho da história da igreja é importante, eu acredito. Super importante. Na dúvida, quando eu tenho alguma dúvida, eu sigo os meus irmãos que vieram antes de mim. É o que a gente tem tentado fazer aqui em nossa igreja. Então, a palavra de Deus realmente há alguns assuntos um pouco mais difíceis. Mas num contexto geral, se você olha a história da igreja verdadeira, há unanimidade. Há unanimidade, completa unanimidade. Em passagens das mais diversas, dos assuntos mais diversos, há unanimidade. Você vai ler irmãos que escreveram livros há centenas de anos atrás, falando as mesmas coisas. Por quê? Porque a verdadeira igreja tem se conservado em unidade. As pessoas falam, a igreja está desunida. Não está. A igreja verdadeira não. A igreja verdadeira não está. Não está mesmo. A igreja verdadeira pode estar geograficamente, fisicamente separada. Mas as igrejas que estão aí ao redor deste mundo, as fiéis e verdadeiras, são muito parecidas. Pode ter um estilinho, porque cada um tem o seu jeito. Deus nos fez únicos. Então, se você for na nossa igreja ali, resgatar em Moreira, César, é um pouco diferente. Porque o pastor é um ser humano. E Deus nos fez diferentes. Diferentes. Mas haverá unidade. Haverá unidade de valores. Por quê? Porque Deus prometeu que ia preservar o seu povo. Jesus orou para que o seu povo fosse unido. Um dia eu ouvi alguém dizendo assim, em João 17, Jesus orou isso. Deus, que o meu povo, que os nossos filhos, que os teus filhos sejam um. Aí sabe o que um pastor falou? Pentecostal, né? Essa aqui é a oração que Deus Pai não ouviu de Jesus. Gente, Deus não ouviu Jesus. Que loucura é essa? Deus ouviu Jesus sim. E a igreja do Senhor é unida. A igreja verdadeira é. Quando eu vou em lugares de irmãos de outras denominações, e aí às vezes o estilo é um pouquinho diferente, mas você vê que é a mesma pregação. A mesma pregação. As igrejas verdadeiras são assim. Estilo um pouco diferente, mas pregando a mesma coisa. Então não há tanta confusão assim sobre, muitas versões, muitas interpretações. Não há. Em se tratando da igreja verdadeira, não há tantas dúvidas e tantas polêmicas. Não há. Não há. Você tem sim um livro confiável, e você tem sim servos de Deus ao longo da história interpretando este livro de maneira fiel. De maneira fiel. Eu e você não precisamos o tempo todo ficar titubeando, vacilando. Nós temos um livro confiável.